Miguel Guimarães. Portugal! 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 Bom, muito boa noite a todos. A noite já vai longa. Os discursos foram, de facto, magníficos. Eu já nem sei o que é que vou fazer. Mas vou começar pelos cumprimentos, obviamente, formais. Quero, em nome desta equipa, agradecer ao Sr. Presidente da Câmara da Maia, António Silva Tiago, a oportunidade de estar aqui connosco hoje, neste momento, que eu acho que é um momento importante e que seguramente vai servir para nós conseguirmos conquistar uma grande vitória, como disse o Dr. Paulo Rangel, nestas eleições que vamos ter. Quero deixar um cumprimento muito especial à Sra. Vice-Presidente da Câmara da Maia, Dra. Emília Santos, ao Sr. Presidente da Assembleia Municipal da Maia, Dr. António Bragança Fernandes, ao Sr. Presidente da Junta da Freguesia da Maia, candidata pelo Círculo do Porto, Cidade da Maia. Olha, Freire, é que a folha, eu vou lhe dizer, a folha é mesmo. Ao Sr. Presidente Distrital do PSD, Sérgio Humberto, que nos vai dar uma ajuda muito forte para que esta vitória no nosso distrito possa ser bastante robusta, e é isso que nós estamos à espera, é isso que nós queremos e é isso que vai acontecer. Ao Sr. Presidente Distrital do CDS do Porto, Dr. Fernando Barbosa, ao Sr. Mandatário da Juventude da AD do Porto, o Bruno, que fez aqui uma intervenção notável, mobilizadora para os jovens, e a propósito dos jovens, temos também aqui o nosso Presidente Distrital do Porto da Juventude Popular, Hugo Gonçalves, e vale a pena lembrar as palavras do Sr. Presidente da República a propósito dos 50 anos da democracia, em que diz que a democracia tem que ser renovada, tem que ser construída todos os dias. E esta construção só acontece se nós envolvermos mais os jovens nos vários ramos de atividade. Na educação, na justiça. Mas envolvermos os jovens também nos órgãos de decisão. Porque essa é uma questão absolutamente fundamental se nós queremos acompanhar os novos tempos, se nós queremos marcar a diferença, se nós queremos chegar mais longe. Uma palavra também ao Sr. Presidente do Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos, Dr. Eurico Castro Alves, a quem agradeço o trabalho que está a fazer pela Ordem dos Médicos. Ao cabeça de lista de Viana do Castelo, ilustre portuense, José Pedro Aguiar Branco, que nos honra aqui com a sua presença, muito obrigado. Eu tenho também uma ligação muito forte a Viana do Castelo, trabalhei lá há 7 anos e meio, portanto é uma honra tê-lo aqui connosco. Ao Sr. Presidente do CDS, Nuno Melo, agradecer-lhe antes de mais o enorme discurso que acabou de fazer. Em tamanho? Não, em qualidade. Já falou praticamente tudo. A mim já me sobra, de facto, um bocadinho, muito pouco. Ao Sr. Primeiro Vice-Presidente do PSD, o Dr. Paulo Rangel, a quem agradeço as 2 mensagens que nos trouxe. São 2 mensagens poderosas, são 2 mensagens que nos motivam, são 2 mensagens que também nos dão esperança a nós, para nós podermos transmitir esperança às pessoas. São 2 mensagens que nós vamos aproveitar para que os portugueses confiem em nós. Caros e caras candidatos, militantes e simpatizantes da AD e, sobretudo, portuguesas e portugueses, antes de mais eu peço uma enorme ovação para os candidatos que nós temos aqui todos sentados e é com eles E é com eles e com todos vocês e com todos os portugueses que nós vamos ter uma grande vitória nestas eleições. Por isso, eu estou feliz. É muito bom estar aqui hoje convosco. É muito bom verificar que esta sala está cheia. Está completamente cheia. Temos que arranjar uma sala maior da próxima vez, Sr. Presidente. É muito bom, sobretudo, sentir que a mudança está de facto a acontecer.
Eu queria deixar aqui também uma nota que eu acho que deve ser realçada e que já foi falada pelo Paulo Rangel, que é a questão da AD incluir, de facto, pessoas independentes. Que é a questão que, para se pertencer à AD, para fazer parte deste projeto, para ajudar Portugal, para cuidar dos portugueses, não é preciso ter um cartão de militante nem do PSD, nem do CDS-PP, nem do PPM. Basta querer, basta ter qualidade para que isso possa acontecer, para que, de facto, o partido, ou neste caso, a Aliança Democrática, tenha aqui uma equipa que, de facto, pode vir a fazer diferente. Claro que no PS é exatamente ao contrário, nem valeria a pena dizê-lo para que se perceba isto. Para o PS, é mais importante a sua sobrevivência política é estar no poder a todo custo. Não é isto que motiva a AD. O que motiva a AD são os portugueses. São as pessoas que vão estar sempre em primeiro lugar. É isso que nos motiva, é por isso que nós estamos aqui, para ajudar os portugueses, para ajudar Portugal, para termos, de facto, um país mais forte, em que todos se sintam em casa, em que todos sejam considerados, em que ninguém fique para trás. Mas há outras diferenças que hoje já foram faladas. Para o PS, o país está mais ou menos bem. Já não têm coragem sequer de dizer que está bem. Já dizem que está mais ou menos bem. É importante também realçar isto. Para a AD, o país tem muitos aspectos que não estão bem. Tem muitos aspectos que estão muito mal. Tem muitos aspectos que têm que ser, de facto, corrigidos. Nós temos, de facto, que conseguir fazer diferente daquilo que está a acontecer, não só na saúde, na educação, que é uma área absolutamente essencial para um país. Um país, de facto, só é livre se existir um acesso à educação e se essa educação for de qualidade, se essa educação for no sentido de dar formação às pessoas, de tornar cada vez mais pessoas formadas com conhecimento, com capacidade de intervenção, com capacidade de poderem também elas próprias fazer diferente. Para a AD, eles, o PS, só mudaram o cozinheiro. Isto tem que ser dito. De resto, a receita é exatamente a mesma que tivemos até agora. E o resultado só não vai ser o mesmo porque o Partido Socialista não vai ganhar as eleições. A AD vai lutar por um país melhor, por um país mais desenvolvido, por um país mais justo, com mais crescimento e, sobretudo, por um Portugal em que as pessoas se sintam felizes. Em que as questões humanísticas tenham prioridade. Aliás, hoje, posso dizê-lo, na visita que fizemos a um lar em Vila Nova de Gaia, na Misericórdia, às tantas, uma senhora, na parte em que nós estávamos a ouvir as pessoas, disse uma coisa que eu achei deliciosa, que é: não prometam aos portugueses aquilo que sabem que não podem cumprir. E isto é o que tem andado a fazer o Partido Socialista, é o que faz o tal partido da extrema-direita, que eu não vou dizer o nome, estão a prometer coisas que sabem que não podem cumprir. Ou seja, não estão a transmitir confiança às pessoas. E, portanto, estas pessoas que têm mais conhecimento, que têm uma grande vida pela frente, conseguem perceber a diferença entre quem está a apresentar o seu programa, está a prometer coisas que são execuíveis, de quem não está a fazer. E, nesse aspecto, eu tenho que dizer que o nosso líder tem estado muito, muito bem. E a propósito do nosso líder, e porque nós estamos numa época em que se fala muito da saúde, da educação e de outras áreas afins, tal como a justiça,
vale a pena dizer que governar é cuidar das pessoas. E Luís Montenegro vai ser capaz de cuidar dos portugueses. Eu não tenho qualquer dúvida disso. E esta é uma mensagem importante para passarmos a toda a gente. Vou ter agora que vos falar alguma coisa daquilo que é o programa. Enfim, o programa nós ainda não o temos completo. Vai ser apresentado amanhã em Lisboa. Infelizmente, eu não vou conseguir estar presente porque tenho que estar em campanha. Tem que ser, eu agora vou estar sempre em campanha todos os dias. É visitar um lar, visitar um hospital, enfim, é ir para a rua, enfim, por aí. Não irei parar. Mas vale a pena dizer que nós temos, de facto, por exemplo, na economia, e já temos este programa que nos foi transmitido, um programa, de facto, que dá confiança às pessoas. Um programa que as pessoas conseguem perceber. Toda a gente tem a ideia que nós pagamos, de facto, muitos impostos. Nós pagamos uma brutalidade de impostos. Eu julgo que na nossa história da democracia nós nunca pagamos tantos impostos como pagamos agora. Isto significa que as famílias estão cada vez mais asfixiadas e que, obviamente, as próprias empresas têm dificuldades em ser mais robustas e em desenvolver mais atividade. E por isso a AD já tem um programa nesta área muito bem concebido pelas nossas pessoas ligadas à economia, em que vai existir uma redução do IRS até o 8º escalão de rendimentos, o que significa, na prática, aumentar o poder de compra das famílias. Vai existir uma redução do IRC de 21% para 15% em 3 anos, ou seja, uma diminuição de 2 pontos percentuais por ano. E este aspecto é absolutamente essencial, porque se nós tivermos mais empresas, empresas mais pujantes, empresas com mais capacidade, nós conseguimos ter o tal crescimento económico e seguramente também recuperamos alguns daqueles impostos, porque vamos ter mais pessoas a trabalhar, vamos ter mais pessoas a contribuir também para o Estado, e isto é bom para a nossa economia e é bom para todos nós. A criação do IRS jovem, com uma taxa máxima de 15%, para os cidadãos até aos 35 anos, ou seja, é uma medida que eu acho que é generosa. Não é isto que vai servir para travar a imigração. E a imigração é, de facto, um dos problemas mais sérios que nós temos neste momento. Os dados que existem sobre os nossos jovens são preocupantes. Nós, se não tivermos uma parte significativa dos nossos jovens a ficar em Portugal, se nós não conseguirmos que pessoas altamente diferenciadas, porque deva-se dizer que na área da formação universitária, na área da formação superior, nós temos, de facto, grande qualidade. Não é só médicos que nós temos de qualidade, temos médicos, arquitetos, engenheiros, pessoas ligadas à tecnologia digital, etc. E são pessoas que estão a sair do país. E estão a sair do país por 2 motivos. Por um lado, porque não estão a acreditar naquilo que tem sido feito ao longo destes anos. Ou seja, já não acreditam neste governo. E, portanto, saem. E, por outro lado, porque uma grande parte dos países europeus, e não só, tem, de facto, uma excelente impressão dos nossos profissionais e, obviamente, pretendem contratá-los. Esta saída de jovens é, de facto, uma questão fundamental e é uma questão que vai ter um relevo muito importante nas várias medidas que vamos apresentar. A AD quer um país de contas certas. Às vezes nós não percebemos o que é que significa as contas certas. Mas as contas certas, para mim, deviam significar que se eu faço um determinado investimento, eu tenho que ter melhores resultados. E aqui podia-se dar um bom exemplo. Por exemplo, o Serviço Nacional de Saúde. Eu outro dia ouvi o Sr. Ministro da Saúde, muito simpaticamente, a dizer que temos o maior orçamento de sempre para o Serviço Nacional de Saúde. Já o ano passado tivemos. Temos muitos médicos, temos muitos enfermeiros, temos um número de profissionais que nunca tivemos. Mas o Serviço Nacional de Saúde cada vez está pior. Ora, isto não são contas certas. Isto é estar a fazer um investimento que depois não tem retorno. E se o investimento não tem retorno, nós não estamos a aplicar bem o dinheiro. E se não estamos a aplicar bem o dinheiro, estamos claramente a falhar. É previsível que com estas medidas na economia nós possamos crescer acima de 3% no ano de 2028. É isso que nos dizem os nossos economistas e eu acredito que seja verdade. E também que possamos ter o salário mínimo entre os 1.000 e os 1.100 euros no final da legislatura. Na habitação, é óbvio que vão existir medidas que são também impactantes e a habitação é aqui também uma peça fundamental.
nomeadamente a redução da taxa liberatória dos rendimentos prediais para arrendamento habitacional, ou seja, a passagem de 28% para 23%, acabar com o IMT na venda de imóveis até 168 mil euros, reforçar em sede IRS as deduções do pagamento de rendas e de juros no crédito à habitação e construir mais habitação pública. Nós precisamos também de mais habitação pública. Nós precisamos de mais habitação pública para conseguirmos que os preços no mercado possam, de facto, estabilizar e, obviamente, descer. Na educação, o PS tem estado a tratar muito mal os nossos professores e os nossos alunos. E depois daquilo que o Paulo Rangel disse há pouco, já não posso acrescentar muito mais. Nós temos que dar autoridade aos professores. Nós temos que ter uma formação de qualidade. Nós temos que ter avaliação. Quer dizer, não há aprendizagem sem avaliação. As pessoas têm que retomar aquilo que já fizemos no passado. Isto é, nós temos que ter professores motivados, temos que ter professores valorizados e, nessa perspectiva, nós vamos também devolver o tempo integral de serviço dos professores durante a próxima legislatura, mais um ano, portanto 5 anos. Durante a próxima legislatura seria uma medida simpática, seriam 25% ao ano, vão ser 20% ao ano, mas é bom, é uma medida muito impactante e muito positiva e, obviamente, nós temos que devolver a autoridade aos professores. E agora vou-vos falar um bocadinho de saúde. Isto aqui é algumas das medidas do nosso programa. Mas eu, antes de falar de saúde e de falar naquilo que tinha aqui uns tópicos preparados, eu gostava de comentar aquilo que foram as palavras do Dr. Pedro Nuno Santos, que acusa a AD de querer abandonar o Serviço Nacional de Saúde. Eu já estava à espera disto. Obviamente que ele iria por aí. Mas porquê é que o Dr. Pedro Nuno Santos diz que a AD quer abandonar o Serviço Nacional de Saúde? Porque o Dr. Pedro Nuno Santos não sabe que o Estado pagou ao setor social e privado por um conjunto de serviços de saúde, cerca de 8 mil milhões de euros em 2023. Ou seja, mais de 50% do orçamento do Estado foi para pagar serviços fora. E foi para pagar serviços fora porquê? Porque durante todos estes anos, o Dr. Pedro Nuno Santos, já que ele assumiu esta matéria e o veio dizer publicamente, e enquanto fez parte do Governo, não reforçou nada ao Serviço Nacional de Saúde. Bem pelo contrário. Mas o Dr. Pedro Nuno Santos também não deve saber quantas pessoas é que têm seguros privados em Portugal. Ou então, ainda ninguém lhe disse, mas já lhe podiam ter dito, pelo menos dentro do Partido Socialista. É que se nós incluirmos a ADSE, e a ADSE neste momento é um seguro privado, já não tem intervenção direta do Estado há vários anos, nós chegamos à conclusão que 45% dos portugueses, em 2022, tinham seguros privados de saúde, incluindo a ADSE. Ou seja, um crescimento brutal durante os 8 anos do governo socialista. O que é que isto significa? Significa que as pessoas não sentem segurança dentro do Serviço Nacional durante estes anos. E, portanto, sentiram a necessidade de terem um seguro adicional para poderem recorrer rapidamente a cuidados de saúde para que as coisas não pudessem falhar. Aconteceu, acontece e, portanto, o Dr. Pedro Nuno Santos não soube tratar do Serviço Nacional de Saúde. Mas o Dr. Pedro Nuno Santos também não deve saber qual é o maior prestador de cuidados de saúde neste momento. E o maior prestador de cuidados de saúde neste momento é o setor privado. O setor privado neste momento, e aqui inclui o setor privado e social, okay? Inclui neste momento, presta aliás, cerca de 58% dos cuidados de saúde. Isto são dados de 2020. Provavelmente hoje já deve estar muito perto dos 60%. E é importante saber isto. E já agora, se tiver aqui alguém da comunicação social, vale a pena dizer que estes dados são dados, obviamente, das contas satélites do SNS, tratados por Miguel Gouveia, que é um dos maiores economistas de saúde no país, e que estão plasmados num livrinho chamado Saúde e Hospitais Privados em Portugal. E sobre a questão dos seguros, vale a pena consultar aquilo que é a Associação Portuguesa das Seguradoras e a ADSE, ou seja, para tudo ter uma ciência por trás. Porque este
Estas pessoas muitas vezes falam das coisas, mas não têm ciência nenhuma. Não sabem exatamente o que estão a dizer. Mandam umas bocas para lá. E nós temos que deixar de fazer isto. Eu não estou a dizer nós, estou a dizer eles. O PS tem que deixar de fazer isto. E ainda dentro da saúde, vale a pena dizer quem é o maior financiador da saúde em Portugal. E o maior financiador da saúde em Portugal ainda é o Serviço Nacional de Saúde. Ou seja, o Serviço Nacional de Saúde financia cerca de 66% dos cuidados de saúde em Portugal em 2021, dados de 2021. O que é que isto significa? Significa que cada vez o Serviço Nacional de Saúde financia menos cuidados de saúde. Porque se nós recuarmos 10 anos, o financiamento do Serviço Nacional de Saúde era muito superior. Andava mais perto dos 80%. Ou seja, cada vez mais o financiamento da saúde sai diretamente do bolso dos portugueses. Sai diretamente dos seguros que eles fazem e também naquilo que é o chamado pocket of money, como dizem os ingleses. Mas aqui havia ainda outras questões que eu não vos vou chatear com elas, mas vale a pena dar esta resposta em prime time ao Dr. Pedro Nuno Santos. Eu não tenho possibilidade de fazer, os jornalistas agora não falam comigo, falavam mais comigo quando eu era bastonário. Aliás, eu outro dia, numa conversa, enfim, pessoal, com alguém, disse assim, bom, o nosso primeiro adversário é a comunicação social e o nosso segundo adversário é o Partido Socialista. Eu sei que não é verdade, mas esta mensagem, estes números e estas ideias, vale a pena passá-las, que é para o Dr. Pedro Nuno Santos perder aquele gás que acha que vai ter por causa do Serviço Nacional de Saúde. O que é que nós queremos fazer no Serviço Nacional de Saúde? Queremos fazer exatamente o contrário do que disse o Dr. Pedro Nuno Santos. Nós queremos modernizar o Serviço Nacional de Saúde. Nós queremos ter um Serviço Nacional de Saúde mais forte e mais capaz. Mas queremos ter um Serviço Nacional de Saúde que tenha uma cooperação eficaz com o setor social e com o setor privado. Uma cooperação que seja temporalmente estendida. Uma cooperação em que existe uma mais-valia para a causa pública e, sobretudo, uma cooperação que significa que os nossos doentes podem ter acesso a cuidados de saúde em tempo útil e é isto que nós vamos fazer no plano de emergência que está previsto. Isto é, vamos ter acordos... Vamos ter acordos a sério com o setor social e com o setor privado, que nos vai permitir diminuir os tempos de espera para consultas e cirurgias, que nos vai permitir ter médico de família para muitos mais portugueses do que neste momento, que nos vai permitir ter uma capacidade de resposta mais eficaz naquilo que é a realização de meios complementares de diagnóstico e terapêutica e também que nos vai permitir fazer de forma ampla aquilo que é fundamental para Portugal em termos de saúde, que é a promoção da saúde, a prevenção da doença e a própria literacia. E, portanto, eu ficava por aqui na saúde e vou-vos dar aqui uma nota sobre a questão da segurança, ou melhor, vou encerrar. Vocês já estão a ficar cansados, eu já falei demais, há muitos temas que podíamos falar aqui, tínhamos aqui muita coisa para falar, temos a falar da justiça. Não sei se vocês viram agora recentemente aquela sondagem que foi feita aos portugueses e as prioridades que os portugueses colocaram nas várias áreas. Não é? As pessoas não estão preocupadas com a justiça, que é uma coisa que a mim me incomoda, porque a justiça é vital para um Estado de Direito. Mas, enfim, nós vamos ter que falar nisso e vamos ter que começar a falar mais disto publicamente. Mas, para terminar, eu gostava de dizer que só a AD é que tem um verdadeiro projeto de governação para Portugal e vocês amanhã vão ter todos acesso ao programa da AD, que é um programa bem feito, um programa de governo, um programa execuível, um programa que não engana as pessoas, um programa em que nós não prometemos aquilo que não podemos cumprir. Só a AD é que pode garantir estabilidade para as famílias, para as empresas e para as instituições. As medidas que nós apontamos na área da economia e não só, são fundamentais para que isto possa acontecer. São fundamentais para que possamos ter uma classe média forte. Porque um país que quer crescer, um país que se quer afirmar, tem que ter uma classe média forte. Sem uma classe média forte, nós não chegamos a lado nenhum. E a AD
sabe o que é que os portugueses querem. E sabe o que é que os portugueses querem porque nós fazemos parte da gente de Portugal. Nós fazemos parte do povo. Nós trabalhamos. Nós todos os dias damos o nosso contributo para o nosso país. Nós todos os dias ajudamos as pessoas. É isto que nós fazemos. Portanto, nós não estamos retidos, como acontece no Partido Socialista, ao poder e apenas a cargos políticos. Mas mais importante que isto, é que só a AD tem um líder capaz de guiar Portugal para o sucesso. Esse líder é Luís Montenegro, que veio mostrar aos portugueses muito recentemente aquilo que é liderar, aquilo que é ter coragem e saber aquilo que deve dizer, aquilo que é o risco que um bom líder tem que ter, aquilo que, no fundo, é lutar pelos portugueses, lutar por Portugal. Meus amigos, é mesmo para terminar, viva a AD, viva os portugueses, viva Portugal, vamos vencer as eleições! Portugal, 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 Portugal. Deixo uma nota final, que já existe o boletim de voto. Esta nota é importante e o Tiago pediu-me para a passar. E nós somos a penúltima cruz. É importante para as pessoas que votam passar esta mensagem. Muito obrigado.